Voltando aqui com a correção agora de produtos notáveis com radicais. Lembra dos 3 produtos notáveis que a gente revisou? Quadrado da soma da diferença e produto da soma pela diferença, certo? Então vamos lá. Para o nosso exercício 1, página 52. Desenvolva os produtos notáveis do quadrado da soma ou diferença. Então vamos lá. Quadrado da soma de 2 termos. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vamos lembrar aqui, toda vez que eu tenho uma raiz quadrada ao quadrado, eu posso cortar, dá só o número que tem lá dentro. Aqui eu multiplico os números que tem fora. 2 vezes 1, 2, então vai dar 2 raiz de 7 e 1 ao quadrado, 1. O que eu posso juntar aqui? Esse 7 com esse 1. 7 mais 1, 8, mais 2 raiz de 7. Agora, eu não posso somar número sozinho com o número que está na raiz, então termina aqui. Aqui eu tenho um quadrado da diferença. Qual que é a regrinha? O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E aí aqui, ó. Raiz quadrada ao quadrado, raiz quadrada ao quadrado. Eu posso cortar, dar o número que tem aqui dentro. Menos, aqui você multiplica dentro. 10 vezes 5, 50. Então, vai dar 2 raiz de 50. Mais 5. Agora, 10 mais 5, 15. Menos 2 vezes. Esta raiz de 50 aqui, dá para simplificar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no cantinho, ó. 50 por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Formei um parzinho aqui, então vai dar 5 raiz de 2, certo? E aí, pra gente terminar, é só multiplicar 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. E aí, a gente termina por aqui, certo? Bom, nosso próximo aqui, quadrado da soma de 2 termos. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado, posso cortar. Então, aqui vai ficar x quadrado mais 2x. Será que essa raiz de 12 tem como a gente simplificar? Que a gente já adianta aqui? Vamos ver aqui, ó. 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, 1. Formei um parzinho, ó. Então, no lugar da raiz de 12, eu vou escrever 2 raiz de 3. E aqui eu corto raiz quadrada com expoente, vai dar 12. Simplificando este resultado, ó, 2x vezes 2, 4x raiz de 3, mais 12. Não posso somar mais ninguém, termina aqui. O último exercício o último item do primeiro. Primeiro ao quadrado, que é quadrado da soma, tem que pôr parênteses, porque eu tenho número e letra, isso aqui a gente já fez o ano passado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Quem tá ao quadrado aqui? O 2 e o x. Então, 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado, x ao quadrado. 2 vezes 2x, 4x. Eu já vou simplificar essa raiz de 20, certo? Vou vir aqui no cantinho, olha. 20 por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Formei um parzinho aqui. Então, no lugar da raiz de 20, eu vou escrever 2 raiz de 5. E raiz quadrada ao quadrado eu posso cortar, mais 20. Dá para melhorar isso aqui um pouquinho? Dá, né? 4x ao quadrado mais 4x vezes 2, 8x, raiz de 5, mais 20. Agora, não dá para somar mais ninguém, a gente termina aqui. O exercício 2 é mais simples, né? Porque é aquele produto notável
que é o produto da soma pela diferença. Se você não lembrar da regrinha, você pode fazer a distributiva, certo? Mas a regrinha facilita a nossa vida. Produto da soma pela diferença, qual que é a regra? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 14 ao quadrado, 196. Raiz quadrada ao quadrado eu posso cortar, sobra só o número que tem lá dentro. Resolvendo isso daqui, 194. O próximo, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado a gente pode cortar, dá só o número que está lá dentro. Então, fica 15 menos 3, que vai dar 12. O C, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. X quadrado continua x quadrado e raiz quadrada ao quadrado corta, sobra só o 35. Não posso juntar aqui, né, porque eu tenho letra e número, termina aqui. Último item. Primeiro ao quadrado, lembra do parênteses, porque eu tenho número e letra, menos o segundo ao quadrado. Bom, ai meu Deus, quase. Tanto 5 quanto x estão ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. X quadrado menos raiz quadrada ao quadrado pode cortar. Vai dar 60. Nossa conta termina aqui. Vamos para o exercício 3. Calcule a área das figuras coloridas. Então, se vocês pegarem aqui o exercício 3, a figura colorida é um quadrado. A área de qualquer quadrado é lado ao quadrado, certo? Então, eu preciso descobrir quanto que mede o lado dessa figura, daqui até aqui. Não é esse pedaço mais esse pedaço? Então, é raiz de 20 mais raiz de 5, certo? Então, o lado do quadrado é raiz de 20 mais raiz de 5. Só que como a área é lado ao quadrado, isso daqui ao quadrado, certo? Agora, isso aqui é um quadrado da soma de dois termos, então vamos aplicar. O primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então, vamos lá aqui comigo. Raiz quadrada ao quadrado, a gente pode cortar. Então, vai ficar só o 20 aqui. Eu posso multiplicar dentro das raízes, né? 20 vezes 5. Ó, não posso esquecer desse 2 aqui. Agora eu faço 20 vezes 5. Quanto que dá? 100. Mais, corta essa raiz aqui, dá só o 5. Olha o que aconteceu. Nós temos aqui uma raiz exata. Então, eu já vou somar esse 20 com esse 5, que vai dar 25, mais, não posso esquecer desse 2 que está multiplicando, e no lugar da raiz de 100, quem que é raiz de 100? 10, certo? Agora, o que eu vou fazer? 2 vezes 10, 20. 25 mais 20, 45, certo? Nosso exercício B, teve bastante aluno que me mandou também perguntando, porque a figura que está colorida é essa daqui. Então, também é um quadrado, então também é lado ao quadrado. Só que a pergunta é, quanto mede o lado desse quadrado? Se vocês olharem, todo esse lado aqui mede x, e esse pedacinho mede raiz de 18. Então, na verdade, é todo esse lado aqui menos essa partinha branca. Então, é x menos raiz de 18 ao quadrado, porque a área de quadrado é lado ao quadrado. Aí, a gente chega no quadrado da diferença. Qual que é a regra? Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado eu já vou cortar. E aqui vai ficar x quadrado menos, não tem o que fazer, né, 2x. Agora, a raiz de 18, eu acho que dá para simplificar. Vou vir aqui no cantinho, ó. 18 dividido por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Formei um parzinho aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 raiz de 2.
E essa raiz ao quadrado aqui eu já cortei e vai sobrar só 18. Dá para melhorar um pouquinho isso daqui? Dá, né? Ó, 2 vezes 3, 6x raiz de 2 mais 18, certo? Agora não tem como somar mais ninguém, a gente termina aqui. O nosso último item aqui desse exercício, eu tenho um retângulo, olha, o que tá em verde é um retângulo. A área do retângulo, gente, é base vezes altura. Quanto que mede a base? É esse pedaço mais esse pedaço. O problema é a altura. A altura é igual a gente fez naquele quadrado lá em cima. É isso menos esse pedacinho. Então, vamos lá. A base desse retângulo é 4x mais raiz de 30. É só eu somar. Agora, a altura, o que eu pego? Toda essa medida aqui e tiro esse daqui. Raiz de 30. E aí, eu não falei que a área é base vezes altura? Então, é só eu pegar a base que eu achei e multiplicar pela altura. Olha o que aconteceu. Caiu no produto da soma pela diferença, que é o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembrando aqui que tá todo mundo ao quadrado, tanto 4 quanto x. Então, 4 ao quadrado é 16 e x ao quadrado é x ao quadrado. Agora, raiz quadrada ao quadrado, eu posso cortar, dá só o número que está lá dentro. Termina aqui. Não posso subtrair nem somar x quadrado com o número sozinho, certo? Nosso último exercício dessa aula, ele quer o quê? A área de cada triângulo. Então, se vocês olharem aí, eu tenho triângulos. E a gente já fez, né, nos exercícios da outra aula, que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base desse triângulo aqui? É 1 mais raiz de 6, ou raiz de 6 mais 1, né, que é a mesma coisa. Então, eu já montei aqui, ó, base vezes altura dividido por 2, tá? Tem aluno que esquece de colocar o parênteses, aí a conta dá totalmente errada. Então, não pode esquecer o parênteses. Aí, o que a gente percebe? Que aqui em cima é um produto da soma pela diferença. Então, o que eu vou fazer? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Não pode esquecer de dividir por 2 da regrinha do triângulo. Raiz quadrada ao quadrado, eu posso cortar, dá só o número que tem lá dentro. E 1 ao quadrado, 1. 6 menos 1, 5. Aí eu posso deixar como fração? Pode. Se você quiser colocar que isso daí é 2,5, também está correto. E o nosso último item, a base do triângulo é raiz de 24 e a altura é raiz de 10 mais 8. Então, parênteses, olha, base vezes altura dividido por 2. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva. Então, raiz de 24 vezes raiz de 10 dá raiz de 240. Mais raiz de 24 vezes 8, 8 raiz de 24. Porque eu não posso multiplicar um número que está fora da raiz por um que está dentro. Apenas 2 números que estão dentro da raiz, tá? Agora, já é de se imaginar o quê? Que vai dar para simplificar essa raiz de 240. Dividido por 2, 120, por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Formei um parzinho aqui, formei outro parzinho aqui. Então, como que vai ficar essa raiz de 240? 4 raiz de 3 vezes 5, 15. Mais, não posso esquecer deste 8 aqui. E no lugar da raiz de 24... por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Formei um parzinho aqui, vai dar 2 raiz de 2 vezes 3, 6. E não posso esquecer desse 2 aqui embaixo, certo? Vai ficar 4 raiz de 15 mais 2 vezes 8, 16 raiz de 6 dividido por 2. O que dá pra gente fazer? Como eu tô somando aqui, eu não posso simplesmente cortar. Porém, este 4, esse 16 e esse 2, todo mundo não dá para dividir por 2? Então, a gente pode fazer isso, certo? Vai dar quanto? 4 dividido por 2, 2 raiz de 15, mais 16 dividido por 2, 8 raiz de 6. E 2 dividido por 2 é 1. A gente nem precisa colocar 1 embaixo, certo? Então, termina aqui, finalizando a nossa correção de hoje.